Ordem Discompier. Então, muito bem. Lição 5, curso Nestor. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver alguns conselhos de início, né? Que vocês já devem ter lido, já devem ter estudado. É importante ter estudado, porque tem muita informação na lição 5. Habitue-se também sempre com a concordância dos adjetivos com as do substantivo. Isso já é normal no português, mas muitas pessoas que aprendem inglês, às vezes trazem essa informação de que adjetivo não tem plural. Adjetivo esperanto tem plural. E o adjetivo ele vai para o plural junto com o substantivo que ele qualifica. Certo? Então, isso, e nas formas também de acusativo, ele vem com o Nzinho. Mas isso já fica tão natural nessas alturas do campeonato, vocês já viram tantos textos que nem é preciso relembrar isso. É muito importante dizer que o prefixo mal não tem nada a ver com o advérbio mal do português. O prefixo mal do Esperanto, ele inverte, ele faz o sentido contrário. Mal plena não é mal cheio, não. Não é meio cheio, não. É completamente vazio. Tá? É o oposto de cheio. Mal plena. Certo? Por outro lado, mal clara não se traduz por pouco claro. Não é mal clarinho, não. Não é pouco clarinho, não. É obscuro mesmo. Mal clara é o oposto. Tá? São dúvidas assim que só a gente se conscientiza dela depois, né? Familiarização completa dos correlativos. Então, vocês têm que ver os correlativos da forma que eles aparecem, o que é o que, o tio para apontar, o io para bater de ombro para alguma coisa, algo, nenio é nada, o conjunto universo da ausência das coisas, o que em relação ao lugar, o tie para apontar o lugar, o ie em algum lugar, nenie em nenhum lugar. Existe a palavra nenhures, se vocês não sabem, em português. A palavra nenhures significa em lugar nenhum. Deixa para lá, ninguém vai usar essa palavra. Kia, de que qualidade, tá? Tia, apontando aquela qualidade, aquele estilo, aquela coisa. Ia, de alguma qualidade. Nenia, de nenhuma qualidade, né? É fundamental essa familiarização. Pratique sempre o uso em vez de ficar decorando. O importante é vocês sentirem o sentido do correlativo que veio da formação dele e aí vocês poderem usar naturalmente. Aí vai fixando naturalmente na cabeça de vocês. Porque são palavrinhas que são muito diferentes de qualquer outras línguas, né? Apesar de elas serem lógicas, elas não são iguaizinhas como em português, como em francês. Elas têm uma variação de ideias, né? De formação, mas a ideia é sempre constante. Bom, então sempre quando verem horlógio, qual o que eu vou perguntar? Ah, é uma coisa, então só pode ser o quio. É louro. Ah, veio do ouro. Então, tem uma qualidade. Então, o que é? Estou perguntando a qualidade. Kia. Em la escatolo, está na caixa, né? Então, é o kie. E aí por diante. Então, se vocês começarem a ver isso no dia normal e começar a fazer a pergunta do correlativo na cabeça, facilita bastante. Alguns fatos do Esperanto, né? O Esperanto, como vocês já devem ter notado, ele é 100% fonético. O que significa isso? Toda letra tem um som e todo som dessa letra é correspondente à letra escrita. Então, é 100% fonético. Então, a língua não pode ser pronunciada de forma diferente. Por isso que o E é sempre e nunca vira I, feito a gente faz em português. A gente vê o E e fala I no final das frases, e vê o D e fala di. Vê DJ no lugar de di.
Mas é tão automático que a gente já nem sente isso em português. Em Esperanto, jamais. Você sempre tem uma 100% fonética. Para isso, vocês têm o exercício de treinamento, exatamente para brasileiros. Foi feito para brasileiros aquele exercício. O léxico do Esperanto, você já deve perguntar, mas de onde veio tantas essas palavras? Elas não vieram do espaço ou da cabecinha do Zamenhof. Elas já existiam em todas as outras línguas, só que com a gramática do Esperanto. Ela veio de forma natural. Então, ele escolheu essas palavras de uma forma natural. Se vocês forem ver, existe um dicionário etimológico de Esperanto, é muito bom esse dicionário. Por quê? Ele mostra como é que o Zamenhof foi cuidadoso. A palavra elefante jamais poderia ser diferente dessa forma, porque em todas as línguas é elefante, entenderam? Então, o Esperanto foi logicamente montado. Agora, algumas palavrinhas que iam dar confusão, feito o cai, que é o i, ele se colocasse o e do latim, ia dar confusão, porque o e é muito utilizado em Esperanto, ele é terminação e ele é formação de advérbios. Então, daria uma confusão muito grande. E ele sentiu tudo isso, ele treinou a língua de tal forma que hoje a gente fala Esperanto com a maior naturalidade. Por quê? Ela é natural. Ela tem a sonoridade que é a base de todas as línguas, e a sintaxe do Esperanto, por incrível que pareça, vocês já devem notar isso, ele é advindo das línguas orientais. E o Zamenhof sabia disso? Não. Ele nunca estudou japonês, chinês. Agora, de onde veio na cabeça dele para fazer a sintaxe, a gramática do Esperanto, tão parecida com a do japonês ou do coreano, ou do chinês, não se sabe como que chega na cabeça do homem que essa forma era a forma mais simples, gramatical, e, no entanto, além disso, era a base de todos os outros idiomas. Aí que o Esperanto ficou simples. Não é trivial. Ele é uma língua que precisa ser estudada, mas é de poucas regras, é como xadrez. Tem poucas regras o Esperanto. Tudo que você aprender é para sempre, vale para sempre. Mas se tornar um mestre de xadrez são anos e anos de estudo daquelas poucas regrinhas. O Esperanto é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Características do Esperanto, né? Vocês já devem ter notado que o Esperanto é formado por radicais, e os radicais, eles simplesmente vão encontrando prefixos e sufixos, e assim eles vão compondo todas as palavras que estão em todas as línguas. Inicialmente, o Esperanto foi feito, ele colocou o radical, a mic, aí pôs em várias línguas. Eu não vou saber pronunciar em todas as línguas, mas em francês, ami, em inglês, friend, Freund, em alemão, e aqui em russo, e aqui em polonês. Então, ele pôs, assim foi concebido inicialmente o chamado Bazar Radical do Esperanto. Não tinha dicionário. O dicionário só veio surgir nas décadas de 20, quando já não mais precisava se ter um dicionário, porque ampliou muito a base de radicais do Esperanto devido aos neologismos que surgiram até aquele momento. Então, essa base dos radicais, ela surgiu um primeiro dicionário chamado Plena Vortaro, dicionário completo, que era Esperanto-Esperanto. E esse dicionário, ele existe até hoje. Ele é, hoje, na internet, um dos grandes e maravilhosos dicionários de Esperanto. Então, esse dicionário, ele é a base. No entanto, aí você fala, puxa, cresceu tanto a base vocabular,
Hoje tem cerca de 16 mil radicais conhecidos do Esperanto, mas e quantas palavras nós temos? Milhares, milhões. Esperanto, você pode formar tudo que você quiser, desde que seja compreendido internacionalmente. Por isso que a língua é riquíssima. Ela é mais rica que o inglês, em termos vocabulários, porque você começa a falar com o radical básico e vai acrescentando sufixo, prefixo, justaposição de palavras, fica infinito, não há mais um limite vocabular. Os bons dicionários, feito o dicionário do Túlio em português, ele está registrando em torno de 21 mil entradas. E não tem todas as palavras assim do português ainda ali no dicionário. Mas 21 mil entradas, do lado do Esperanto, ele está entrando em torno de 16 mil radicais. Mas aí já entra muita coisa técnica. O que é mais interessante de se saber, e vocês aí precisam sempre fazer uma checagem, é naquela tabela que eu dei do Remisch, que é uma tabela com os 1000 radicais mais fundamentais do Esperanto. Vocês conhecem essa tabela? É muito importante essa tabela. Não? Ninguém fala nada? Todo mundo Não, mudinho? Nê. Não. Envia para a gente, professor. Vocês querem? Aqui, ó. Sim, Eu vou mandar essa tabela aqui para vocês. Um momentinho. Esperanto. Listo de contacto. Essa tabela que eu estou falando. Nessa tabela tem todas as 1000 palavras, aqui, ó, vai de 1 a 1000, mais usadas no Esperanto. Vocês têm que conhecer essa tabela. Essa tabela é muito importante. Eu vou mandar para vocês o link, tá? Chama... Um momentinho, vou copiar aqui. Ctrl C. Vou pôr no chat. Tá bom? Vamos ver. Então, essas são as 1000 palavras. E qual a vantagem disso? A vantagem de se usar essa tabela é a seguinte, que quando você clica em qualquer palavra dessas aqui, por exemplo, em limo, tá? Se você clicar, eu vou abrir ele numa outra liga. Ele vai para o dicionário. Onde que ele foi? Aqui. Ele vai para uma outra página que vai esclarecer para você como é essa palavra em Esperanto, loco, kie finiĝas iu difinita espaco. Já é importante vocês começarem a se treinar no Esperanto, lendo em Esperanto, tá? Além disso, ela traz traduções para o inglês, para o português. Nem sempre tem português, mas aqui está no segundo lugar. Limite, borda, término, limite, tá? Então, é muito importante. Além disso, todas as derivações potenciais com essa palavra. Você tem lima, que é o adjetivo, se você clicar aqui, ó, lime, é um site extremamente bem feito, o Revo. Chama Revo esse dicionário, tá? Tem o outro dicionário que eu falei para vocês, que é o chamado dicionário Vortaro, né? Vortaro é dicionário em Esperanto. Aí, esse dicionário é aquele que começou lá em 1920. Por exemplo, limo. Se você escreve aqui, ele já te traz todas as potenciais palavras com limo, mas já achou a palavra limo, e ele traz vários exemplos, como usar a palavra, todas as derivações e tudo mais conhecidas, né? Então, é isso. Então, a lista, que é essa, do Remisch, o dicionário Revo, que eu vou pôr na página principal, Revo. Depois, perca um pouquinho de tempo e entrem nessas páginas
dicionário Revo, Ctrl C, vou mandar aqui no link, Ctrl V, e vou mandar do Vortaro, vortaro.net. Ele não tem uma carinha, isso aí, né? Esse já não tem português, esse é Esperanto, foi considerado assim durante um século, né? O melhor dicionário do mundo. Hoje tem o Revo, que é tão bom quanto. Qual a diferença? O Revo, ele surgiu muito na mão de franceses. Então, aconteceu deles colocarem muitos neologismos desnecessários. Mas hoje pertencem todos ao Esperanto. E o Revo é um dicionário feito por autores de diversos países, de diversas culturas, de diversas línguas, em que não houve nenhuma influência. Mas toda a base vocabular do PIV, que é esse dicionário, está dentro do Revo. Mas só que eles comentam, isso aqui não é necessário, isso daqui é assim. Mas vocês vão ver que são detalhes, porque o cerne das palavras, os dois são muito ligados. Tá? Então é isso. Então, vamos voltar para a nossa lição. Então, essas são as características do Esperanto. Então, os morfemas, menor unidades do Esperanto, são invariáveis. Isso você já sabe. No português, não. A gente varia bastante. A gente tem amigo, mas para fazer a palavra amizade, olha que a amizade, ela é outro radical. Parece outro radical, mas vem tudo da mesma origem. Esperanto, não. Os radicais são sempre invariáveis. Chegou no cerne deles, é invariável. São chamadas palavras primitivas ou radicais, né? Mas eles são infinitamente combináveis. Daí a possibilidade de fazer obras magistrais em Esperanto. Inclusive, teve já um esperantista que recebeu a nominação para ser Prêmio Nobel de Literatura, de tal a competência dele em escrever em Esperanto. Naturalmente que ele concorreu com um poeta de língua inglesa e perdeu para o poeta de língua inglesa. O Esperanto tem semelhanças com os troncos asiáticos e de turco, tá? No que se refere à aglutinação, esse ajuntar de palavras. Né? Mas eu acho que é mais parecido até com o alemão. Mas não sou da literatura, mas... o PIV. Aqui está o PIV, já falei disso tudo. E vou mostrar para vocês como surgiu, lá em 1905, o Universal Vortaro de Esperanto, que foi o primeiro dicionário de Esperanto. É muito interessante vocês terem essa ideia. Foi assim, foi nesse texto aqui, escrito em 5 línguas, que estava a base do Esperanto, e esse é o dicionário original de Esperanto, como surgiu a língua. Tá? Surgiu não, já tinha surgido, mas em 1905 eles fizeram uma reestruturação e aqui está o dicionário. Tá? Depois, é muito interessante, quem gosta de idioma e língua, é o dicionário primitivo de Esperanto. Tá bom? De onde surgiram, e nesse dicionário, o Esperanto surgiu com menos de 1.000 palavras. Ele já tinha 2.400, foi a base. Na hora eu falei assim, agora não tem jeito. O Esperanto tem que ter um sistema fundamental de palavras. E foi esse que deu a base. Jamais se toca nessas palavras. As palavras são como são. E estão lá, elas representam, pela Academia de Esperanto, a base da língua. A língua é muito estável. O Esperanto é extremamente estável. Tenho certeza que vocês vão falar Esperanto, se voltarem daqui a 100 anos, Esperanto está igual. Tá? Não vai estar nada modificado. A academia do Esperanto ela é absolutamente radical. Ela pode acrescentar um ou outro neologismo,
mas vai levar 20 anos para esse neologismo entrar. É geracional a coisa. Por isso que o Esperanto é estável, mas literariamente ele é altamente evoluído. Você literariamente pode fazer a língua se moldar de uma forma plena à fala, à conversa, aos costumes. Por isso que ele estruturalmente é fixo, mas estilisticamente ele é extremamente maleável. É como se fosse... Bom, o Esperanto é um bloco de argila, tá bom, mas você pode fazer desse bloco de argila várias esculturas, entenderam? Essas esculturas é que mostram a beleza do idioma, a compreensão plena que sempre o idioma vai ter. Tá? Então, é isso. Então, falei aí da Academia de Esperanto, né? Hoje os dicionários têm cerca de 13 mil radicais. Não é muito, hein? Português tem 60 mil. Isso não é muito, isso é muito pouco. Com mais de 36 mil palavras derivadas nos dicionários, né? Mas são infinitamente combináveis esses radicais, não dá para se colocar todos os sentidos, e nem os que vão vir para frente no futuro. Tá? A Academia de Esperanto ela tem essa pagininha bem sóbria, né, como da academia. Lá fala dos fatos da academia, as obras e edições, as decisões e recomendações que ela fez, um lugar para se consultar e o fundamento do Esperanto. O próprio Túlio Flores ele não se recandidatou a membro da Academia de Esperanto. O Geraldo Matos foi foi presidente da Academia Brasileira de Curitiba, foi presidente da Academia de Esperanto por mais de 10 anos. É uma pessoa cultíssima, vocês não tiveram a oportunidade de conhecer uma das pessoas mais sábias e cultas no movimento esperantista mundial, Geraldo Matos, um grande amigo. Faleceu já um pouco mais idoso, talvez com uns 80 anos, e deixou muita coisa escrita, sempre muito... As aulas dele eram divertidíssimas, muito interessantes. Ele era muito acessível, né? Apesar de ser um catedrático da Universidade Federal do Paraná. Muito bom. Bom, o Esperanto tem a sua história e a Academia de Esperanto tem o Basa Radicária do Esperanto, tem um fundamento e tem o Academia Vortaro. O que é a Academia Vortaro? A Academia Vortaro é basicamente aquele Basa Vortaro de Esperanto, de 1905, mais algumas coisas que foram colocadas. Você pode fazer uma pesquisa em todas as traduções existentes das palavras e tudo mais, e aumentou-se, né? Agora as definições de Esperanto, traduções do francês, traduções do inglês, traduções do alemão, polonês, russo, espanhol, italiano, catalão e português. Você pode consultar aí. Então, a Academia de Esperanto, ela provê essa base estrutural de manutenção linguística. Muito recentemente foi feita uma eleição da Academia de Esperanto e nosso querido amigo Fernando Pita, professor catedrático de alemão, de latim e grego na Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, foi eleito membro da Academia de Esperanto, agora, recentemente. Ele é muito competente e espero que o conheçam qualquer dia desses. Muito bem. Vamos fazer um exercício basicamente rotineiro. Então, feche o microfone e fala em alto, tá? Repetindo. Ne, tutene. E essas tias. Agora vocês vão de colocar aqui o trocinho. Accento.
aluminio, astronomio, atomo, bacterio, baritono, barbaro, celluloido, centimo, cinica, dialogo, dalio, dinamo, epilogo, etero, etico, fenomeno, fonografo, fotometro, gastronomo, genio, gerundio, hidrometro, hippodromo, historio, idilio, idolo, intima, chilometro, monologo, observatorio, patrizio, perimetro, periodo, privilegio, publico, purgatorio, reciproca, retorica, respublico, sanscrito, simio, simbolo, variolo, vertizo, vicario, zenito, zodiaco, zoologio. Viram como é que vocês são cobras já? Já sabe pronunciar tudo? Mas é fácil, né? Esperanto é legal, porque uma vez aprendido, você nunca vai ser estranhado por nenhum lugar que você for falar Esperanto. Ao contrário, se eles falarem erroneamente, você falar corretamente, você é base de... É uma base de conhecimento para eles também, para as outras pessoas. Muito bem. Então, vamos lá. Gramatico, verboi. Então, hoje, vamos falar um pouco de verbos. Qual é a vantagem daquela lista que eu falei para vocês? Olha bem, ela é uma lista grande, tem 1000 verbos, 1000 nomes, 1000 morfemas, vamos dizer assim. Mas, aqui embaixo, ele explica que os verbos que são escritos em vermelho, eles são não transitivos. Então, são verbos que não podem ter acusativo, tá bom? Então, na tabela, é muito importante você saber quais são os verbos intransitivos, que são esses marcados em vermelho. Porque em Esperanto, a gente tem que decorar o que é transitivo e o que não é transitivo. Senão não fala correto o acusativo. Tá? E os que estão, que estão, inclusive, marcados aqui, né? Eles podem ser o verde, eles podem ser feito blove, eles podem ser, às vezes, eles são transitivos, lavento, ou intransitivos, às vezes eles podem ser transitivos. Lavento blovas, lacnabo blovis lavesicon, né? O menino soprou o balão. Lacnabo blovis lavesicon. Blove, lavento blovas, o vento sopra. Entenderam? Então, nessa tabela, você, em alguns momentos, pode ter o tempo intransitivo. Então, transitivo e intransitivo, e o resto é transitivo, que está aqui. Não precisaria todos... quem quisse alguém, então é beijar alguém, então precisa de acusativo. Agora, os outros que estão em vermelho nunca podem ter o acusativo. Por exemplo, Vettori, né? Ele dirigiu o carro, né? Ele viajou e ele dirigiu o carro. Ele viajou intransitivo. Ele dirigiu o carro transitivo direto, então recebe o acusativo. Então, tem que tomar cuidado. Como é que ele fez esses verbos? Como é que eu falaria? Ele dirigiu o carro, então. Quer dizer, o carro é um complemento. Então, aí tem aquela forma em Esperanto, o ig, que é um sufixo, e esse sufixo ele se junta ao verbo para transitivá-lo.
Então, veturig seria uma pessoa que fez o carro andar, né? Dirigiu o carro, em outras palavras. Então, os verbos que indicam ação, indicam processo, né? De uma forma geral, todos os processos são informados pelos verbos. Então, inicialmente, indica ação. Correr, viajar, dançar, comer, ler. Tá? Também estado, feito o verbo ser, estar, permanecer, ficar. Então, o estado, ele descreve um estado, um verbo. Eles podem descrever um fenômeno, por exemplo, chover, relampejar, são fenômenos. Ocorrências como nascer, acontecer, desaparecer. Tá? Desejo, querer. O verbo querer, por exemplo, expressa desejo. Os verbos têm algumas características específicas que podem ser classificadas da seguinte maneira. Ele pode ter um tempo, um modo, vozes e formas nominais. Então, tempo, presente, passado e futuro. Basicamente, o Esperanto tem presente, passado e futuro. Não existe para o Esperanto modos. Existe o indicativo, que é sempre um modo muito positivo. Existe o condicional e o imperativo. Mas não existe o subjuntivo de forma formal. É só uma forma subjuntiva que é expresso pelo imperativo, né? Queira Deus, né? Coisas dessa ordem. Então, é o próprio imperativo que vai ser esse subjuntivo. E as vozes? As vozes podem ser ativa, pode voz passiva, e aí precisa dos particípios e dos gerúndios, às vezes, em Esperanto. Em português, talvez não. Bem como a gente pode apresentar as formas nominais dos verbos. O que é forma nominal? É quando o verbo se torna como um substantivo ou como um adjetivo, né? Então, infinitivo, particípios e gerúndio. O infinitivo em Esperanto, vocês já sabem, sempre terminado em i. Então, vejamos alguns verbos em Esperanto. Primeira coisa que a gente vê nos verbos é que todos são terminados no infinitivo em I. Todos são terminados em i. Eu vou falar o verbo, vocês vão me dar a tradução, tá? Tradução simultânea, por favor. Glue. Colar. Colar. Muito bem. Rasti. Limpar, Limpar. juntar. Rastelar. Aí, ó. Tá vendo? Rastilo, que é de rastelo, né? Em português é rastelo? Colecte. Que Pegar, Coletar, pegar. Coletar. Legue. ler, Ler, Ler. Plante. plantar, Plantar. Raide. Andar de Tá bicicleta. Andar de Andar. motocicleta, andar a cavalo, principalmente. É raide. Raide cevalo. Raide. Raide biciclo. Se tiver montado em Raide alguma coisa, então, né? motociclo. Montar. Montar. Montar uma bicicleta. Tá bom. Ludi. brincar, Brincar. Brincar. jogar, Ou Jogar. tocar. Jogar, brincar. tocar também. Tocar. E Tocar. todos eles, em português, são 3 ou 4 verbos, e todos eles é ludi, em esperanto. Pode usar para tocar um instrumento também? Sim, ludi, guitarra, piano. Remi, remar, Remar, fingromontri, apontar, apontar com o Isso, dedo. Apontar o dedo. apontar com o dedo. Quiri. Correr. Correr. Agora vocês vão me dizer os verbos que eu vou falar para vocês. Como é que é colar? Colega. Glue. 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 Vem de gluo. Gluo é cola. Glue. Glue é colar. Como é que é rastelar? raste, Rasti. Como é que é coletar um fruto, pegar um fruto?
Colecte. 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 Ler, Legue. 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 Como é que é plantar? Plante. 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 Como é que é montar uma bicicleta? Uma Ride. patinete? Ride. 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 Daide. Como é que é brincar? Lude. Lude. Como é que é remar? Reme. Como é que é mostrar com o dedo? Fingromontre. Montre. Fingromontre. E como é que é correr? Curi. Nossa, que gracinha. Vocês todos já sabem. Então, vamos para frente. Gente, a tabela do português de um verbo regular. Só para mostrar para vocês o desastre que é uma língua nacional. Não que eu estou ofendendo o português, mas o que sobrou para a gente decorar e para saber de cor todas essas formas, indicativo, do subjuntivo, do imperativo, e tudo varia. Tudo varia numa beleza que a gente mesmo não sabe. Então, a gente tem os pronomes da tabela, mi, vi, li, xi, di, ni, ele, né? Depois a gente tem o presente terminado em as. Isso é o verbo cantar. Olha quantas formas o verbo cantar tem no presente. São várias. E ele é regular, hein? E o passado? Aí pega o pretérito imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito, junta tudo, é só is. Né? Aí vem o futuro. Só os. Em todos os tempos. Não conjuga nada. O condicional, tudo em os. Cantos, e tá bom? Estamos falados? Subjuntivo não tem. E imperativo todinho é terminado em u. E o infinitivo é terminado em i. Acabou. Simplificou a tabela inteira. Qualquer verbo é isso. Não é uma maravilha? Então, é isso. Então, basicamente, as terminações dos verbos são essas. Só isso. I, is, as, os, o, us. Acabou. Nós temos o infinitivo em is. O passado, o presente e o futuro do indicativo, is, as e os. E é o mais usado, hein, gente? Vocês vão aprender os particípios, mas o mais usado é isso que está aqui. 90% do tempo é isso. A gente vai precisar dos particípios, que são diferentes do português, mas são diferentes para simplificar. Na cabeça da gente, tranca um pouco no início, mas depois vocês vão aprendendo melhor. E o imperativo em u e us, que é terminado assim, o condicional em us, normalmente ele é negativo. Quando você fala o condicional, é porque uma coisa não aconteceu. Ah, mi chatus iri al Pariso. Já não vai mais. Entendeu? Se você for mi chatus iri, eu gostaria de ir a Paris. Não vai, já esquece. Se você mi chatas iri al Pariso, eu vou a Paris. Você está muito positivo. Agora, se você usar duas combinações, fica aquele chatus do português. Me pensas ir ao Pariso, já é uma coisa mais definida. Entenderam? Então, o Trincus, se bem que ele era bem negativo no início do Esperanto, a estilística tem mostrado que ele tem se aproximado um pouco mais das formas de gentileza que nós usamos tanto em português, né? Eu gostaria de comer um pedaço de bolo. Mi chatus mande, você está pedindo, na verdade, né? Mi chatus mande pezzon da cuco. Então, você tá, na verdade, está pedindo o bolo. Mas também Esperanto, os esperantistas já entendem essa forma, tá? Então, é só isso. Não tem muito mais que falar dos verbos, não, tá? Então, os tempos verbais, simplesmente o passado expressa um fato que já ocorreu, passou. Agora, expressa um fato atual, presente, e expressa um fato futuro. João estudou muito, João estuda muito, João estudará muito.
Em Esperanto é simplesmente Johano studis multe, o verbo termina em is. Johano studas multe, termina em as. Johano estudos multe. Ele estudará muito, só isso. Não mudou nada. O português alterou essa forma verbal, tá vendo? Estudou, estudar, estudará. Mas se passar para os outros tempos, para as outras pessoas, varia isso também. Em Esperanto não varia nada. Aqui pode ser mi studis multe, li studis multe, e a forma é sempre constante. Nada varia. Modos verbais, o indicativo, ele indica certeza. O imperativo subjuntivo indica uma ordem, um pedido. Então, o subjuntivo, muitas vezes, ele é expresso em Esperanto por essa forma de U, né? Então, é muito específico o uso do subjuntivo, mas nem é falado em Esperanto que é subjuntivo. A gente que sabe que é subjuntivo, porque em português a gente tem aquela forma semelhante. Tá? E o condicional, simplesmente em Esperanto, termina em us. Indica uma ação dependente de uma condição. Então, normalmente é utilizado com a conjunção se. Se você dançar, eu vou ficar feliz. Se você dançasse, eu ficaria feliz. Seria mais essa forma com o uso do Esperanto. Se vi danços, mi faridius felicia. Então, essa é mais a forma. É uma coisa que não vai acontecer, que ficou no passado. Entendeu? Então, mas você usa muito com se. Se, e a coisa vem para frente, né? Mas pode, como eu disse, pode ser usado já de uma forma positiva. Se vi foriros, mi iros con vi. Eu irei com você. Já é quase... Se vi foriras, mi iras con vi. E você já está colocando quase que numa forma presente de desejo e eu já vou. O complicado de tudo isso é o português, não é o Esperanto. O Esperanto é extremamente simples. Johano tiam estudas é o modo indicativo, Johano sempre estuda. Farto bone, que você fique bem. Eu desejo que você... Eu não estou te dando uma ordem, não é ordem, é um desejo. Então, isso é indicado pelo modo imperativo, né? Gardo nindio. Eu não estou dando ordem para Deus. Nos guarde, Senhor. Não, eu estou pedindo a Ele. Então, essa forma é utilizada nessa coisa chamada imperativo, tá? Que é uma forma perdida do português chamada volitivo, que tem desejo além da ordem, tá? Além do imperativo, existia o volitivo, que era a mesma forma, mas agora é só imperativo. Eu sairia se você permitisse. Me forirus se vi permissus. Não quer dizer que eu não vou sair. Aliás, é uma forma educada de pedir licença. Me forirus se vi permissus, né? Se você permitir, eu saio, né? Eu estou te pedindo para sair, é isso. Fica aí plantado no meio da porta, não, né? Então, é isso que quer dizer essa forma. É simples, em Esperanto, não vamos complicar. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. E voz passiva é quando o sujeito sofre a ação, né? Quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal. Então, o bolo, o sujeito, tá vendo? Ele sofreu a ação que o agente da passiva fez. Então, vamos lá. O bolo foi comido por mim. Então, em Esperanto tem a mesma coisa. Então, vocês já estão aprendendo aqui, olha, uma forma de particípio. La cuco estis mangita de mi. O problema está no de. Porque o agente da passiva em Esperanto é sempre de e nunca por. Tá? Nunca coloquem por no agente da passiva,
Porque é natural, nós, de língua portuguesa, colocar o por. É de em esperanto. Bom, vocês acostumam, vocês vão ver tanto isso que na leitura que é normal. E quando a voz ativa é o sujeito que pratica a ação, é direta e o objeto direto vem com o acusativo, né? Marcado com acusativo. Me mandes cocone. Agora, a voz reflexiva tá? É indicado em esperanto. Existem várias formas de falar essa voz reflexiva. Uma delas está aqui. Ó. Ele se arranjou rapidamente. Li arandes sin rapide. Simplesmente o si. Aqui pode ser mi arranges min, eu me arranjei. Vi arranges vin, você se arranjou. Li arranges sin, ele se arranjou rapidamente. Então, é colocar o reflexivo, o pronome reflexivo, junto do verbo transitivo direto naturalmente. Mas existe uma forma que é simplesmente colocando o prefixo id. E ele fica reflexivo. Tá? Mi vex Arturon. Eu acordei o Arthur. Mi vex Arturon. Eu tive a ação de acordar o Arthur. Mi vex Arturon. Agora, ele, por si só, ele se levantou. Arturo, como é que fala em português? Arturo se levantou, sei lá, se acordou, não. Acordou. Acordou, despertou. Acordou-se? Não, acho que não existe. Existe? Se acordou, não. Em esperanto é acordei. Não. Vekides. Ele se levantou. Né? Não existe o acordar aí reflexivo. Se despertou, existe. Despertar. Ele se despertou. Ele despertou-se. Isso é acordar. Eu despertei o Arthur. Pode ser as duas formas. Tem a forma reflexiva do verbo despertar. Então, Sim. ele despertou-se. Vekides. Esse id, acrescentado ao radical verbal, faz com que ele se torne reflexivo também. Alguém tem dúvidas sobre essas coisas? Tem uma pergunta sobre a voz passiva. Oi? Tem uma pergunta sobre a voz passiva. Pois não, fale. A preposição sempre vai ser de ou pode usar outra? Nunca outra. Sempre de. Somente de, né? O agente da passiva em Esperanto é regido por de. Por fundamento, tá? Está nas 16 regras fundamentais do Esperanto. É de. Uau, É muito rígido isso aqui. perfeito. Eu tenho uma dúvida. Pois Quando a gente usa o sufixo id e a sentença normalmente pede também o acusativo? não ou seja, pode ter. O id não precisa, né? o id faz o verbo se tornar intransitivo. Ah, ok. Tá bom? Isso Então, é só outra falar- característica do sufixo id. Ok, tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Formas nominais dos verbos. O gerúndio, o particípio e o infinitivo não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. Eles não fazem parte. Tá? Essas três formas são chamadas formas nominais que têm tanto a função de verbo como a função nominal. Então, ela exerce tanto as duas funções, é ambígua. Não é ambígua, é de ambas as formas. Ele é tanto verbo quanto nome. Então, eles combinam na forma nominal como um substantivo, como um adjetivo, e pode ser também um advérbio. São as formas nominais do verbo, formas nominais gramaticais, né? Então, pode ser particípio, gerúndio e infinitivo. Esses três grupinhos fazem parte disso. Quem tiver dúvida, vejam essas
videoaulas que estão marcadas aqui. A do professor Laércio, o Gerúndio participam. São muito boas essas aulas. Eles explicam com detalhe todas essas formações. A gente não precisa de ir a tanto detalhe, porque o Esperanto é bem mais simples. E a gente vai... e tem um diferencial, que a gente ainda vai dar uma explicadinha nele para vocês. Então, o gerúndio, por exemplo, o verbo empregado em ações prolongadas, ou que ainda estão em desenvolvimento. Isso é o gerúndio. E caracteriza-se pela terminação NDO, em português. Né? Ele estava pagando a conta quando o ladrão entrou. Então, era uma ação continuada naquele ambiente no passado, quando uma situação aconteceu. Né? Então, ele indica ação prolongada. E, às vezes, ele é um advérbio. Estando no estado de beber água, bebendo água. Né? Então, é um estado, é um advérbio, é uma locução adverbial, bebendo água. Né? Mas você pode fazer bebendo água. Ele tem, inclusive, objeto direto. Né? O fato de beber água. Em Esperanto, essa água vem com acusativo. Trincante aquon. Porque, apesar de estar na forma adverbial, por ser um gerúndio, ele tem objeto direto. Então, naquele ato de estar bebendo, numa ação prolongada, o corpo se hidrata. Acontece um outro fenômeno, né? O corpo se hidrata. O particípio indica uma ação já finalizada ou relacionada com o passado e caracteriza-se pela terminação ando, ido. Quer dizer, o português não tem outras formas. Ado e ido, né? Folgado, viajado, banido. Então, são as terminações dos particípios em Esperanto, em português. Só isso. E não fala mais nada. E depende do verbo, e depende da decoreba mental, se é ido ou se é ado. Aí vai acontecer, né? Folgado, de folgar, viajado, viajar, banir, aí da terceira conjugação gera o ido, né? Da segunda conjugação também, erguer, gera o erguido. Então, vai para o ido. Então, tem a ver com a conjugação do verbo, né? Da primeira, segunda e terceira conjugação. Daí tem esses particípios. Tá? Mas vejam essas aulas. Vejam, por favor. Então, mas em Esperanto, eu vou só dar uma introdução. Nós vamos ver isso com muito mais detalhe nos outros cursos, porque isso é muito mais completo em Esperanto. Porque os particípios em Esperanto, eles estão ligados com o tempo. E em português não tem tempo ligado. Normalmente é o tempo passado. E aí a gente mistura tudo. Em Esperanto, os particípios estão ligados com o tempo. Tanto os particípios ativos quanto os particípios passivos. Então, em Esperanto é o seguinte, ó. Johano, então vai acontecer uma coisa aqui. Johano scribos leteron. Tá? Às 9 horas da manhã. Iela naua matene, Johano scribos leteron. Johano estas scribonta. Veja o O. Ele vem para o particípio. Johano estas, eu descrevo agora, estas está para escrever uma carta. Tá? La lettero, então a carta que ele vai escrever ainda, que vai ser às 9h10, la lettero estas scribota de Johano. Esse é o particípio passivo, esse é o particípio ativo, futuro, porque ainda vão acontecer as coisas. Deu para entender, gente? Isso não existe em português, vocês têm que entender que é uma coisa nova, que existe somente no Esperanto. Não existe em outras línguas.
Esperanto tem isso e é muito usado. Muito usado. Vamos ver a segunda forma do particípio. Agora, no momento presente, que são 9:10, é o momento que ele vai estar escrevendo a carta. Vamos lá. O que vocês acham? Que frase que vem aqui equivalente à de cima? Johanno Johanno Estas Ele está escribas. escrevendo a carta. escribas, Ah, letteron. Ah, escribas. Está Entenderam? escrevendo, escreve. Nesse momento agora, ele, Johanno, escribas, letteron. Estão entendendo? o presente e o particípio, o presente contínuo é a mesma coisa, igual no francês. Escribas, esquece esse negócio de presente contínuo, não existe aqui não. Hein? Isso aqui aqui Esperanto mesmo. Né? Aqui é o tempo presente do Esperanto. Nesse momento, eu estou descrevendo, ele escribas letteiro. Mas se eu quero descrever com mais precisão o que ele está fazendo, Johanno, nesse momento, estas scribanta. É o azinho do Seria o presente. escrevendo. Estas scribanta letteron. Está entendendo? Ele está escrevendo a carta nesse momento. Tá? Agora, eu não consigo perceber a diferença do lado de cima. Nesse Porque momento ele está aqui escrevendo, eu e o estava- escribonta, e o escribonta eu estou nas 9 horas, lembre-se disso, aqui. Mas eu já sei desse ato que ele faria no futuro. Às 9 horas, eu estou lá nas 9 horas. Estas, ao verbo no presente, estas. Mas nesse verbo no presente, ele iria acontecer no futuro. Estas scribonta letteron. E aqui é a carta, né? O que ia acontecer com a carta? O participo Aí passado, seria a o voz participo passiva. passivo, com D. Scribota. Mas eu ainda estou lá às 9 horas para poder falar isso. Agora eu cheguei às 9:10, que é a hora que ele está escrevendo a carta. Johanno estas scribanta letteron. Nesse momento está acontecendo o ato. La lettero estas scribata de Johanno. Ela está sendo, nesse momento, escrita pelo Johanno. Agora, num ato passado, eu vou descrever a coisa, já vou estar às 9:30. É a hora que eu vou estar. Então, o verbo continua estas. Tá? Às 9:30. Nesse lugar, ele já está correndo, né? Então, nessa hora, o Johanno, às 9:30, qual é a frase que deve estar aqui embaixo? Johanno? Escreveu a carta. Isso. Aí Então, já como é que vai fala? Scribes letteron. Isso. Johanno scribes letteron. Tá? Ó. Johanno scribes letteron. Perfeito. Agora, vamos descrever, eu estando lá nas 9:30, um fato que já aconteceu anteriormente. Como é que deveria ser? O Johanno já tinha escrito a carta. Não, já tinha escrito a carta. Como é que eu falo isso? Estas, Johanno estas scribinta letteron. Isso mesmo. Ó. Johanno estas... Isso às 9:30. Johanno estas scribinta la lettero. Eu já estou correndo. E aí, e a carta? La lettero Estas estas scribita de de Johanno. Johanno. Isso aí. Ó. Deu para entender, gente? É só uma Mais ou primeira menos. dose. Tá? A gente ainda É uma- detalha Tem isso que treinar. muito mais. Tem pelo menos, no curso Coque, a gente dá isso com bastante detalhe. E é na 10ª lição. Por que é importante vocês saberem disso? Porque vocês já vão acostumando com as formas do Esperanto, do passado, do presente e futuro, porque a gente vai ler textos, vai ver música, e elas utilizam
esses afixos, né? Esses Então, sufixos. Adonis, todas essas formas estão no particípio, no Esperanto. São consideradas particípios. Aqui é indicativo. Escribonta Escribonta, Então, escribanta. como que a gente fala português? Eu estou... João está escrevendo. A gente não fala João escreve carta, João escreveu carta, João escreverá carta. A gente não fala isso. A gente fala a forma com o gerúndio, né? É porque a gente que usa gerúndio em português, né? Gerúndio em português. Em Esperanto ele chama não. particípio ativo. Ativo. Né? Tem o Mas em particípio português... ativo. Desculpe, Pode professor. Em português, a gente usa muito o gerúndio de forma equivocada, Não principalmente vamos os falar mais do jovens. português, não, porque aí É, aparece o tal do gerundismo e é um sim, fenômeno. que é horrível. Que é É um horrível. fenômeno importado da língua inglesa, mas é um fenômeno. Professor, posso fazer uma Eu como estarei seria? para te enviar o formulário. Meu Deus do Ai, céu. Ele não é assim, eu vou te enviar o formulário, não. Eu estarei para te enviar o formulário. Então, em português, seria que ele escreverá uma carta, que ele está para escrever a carta e a carta está para ser escrita por ele. Por ele. Você vê que o Esperanto é bem mais curto para dizer isso que você falou. Você tem que rebolar para falar português, para Sim, sim. traduzir essas formas. Por isso que o Esperanto é sintético. E numa pequena palavra, você fala muito. Muito. Entenderam? Com pouco esforço, a gente se expressa melhor. Melhor. Tem que ter atenção, né? Porque nesse Só que pouco é muito esforço, sutil, é isso que eu ia falar, é muito sutil a diferença aqui. mas você aprende. Com a leitura a gente vê. Então, olha, Professor, o tempo posso em só Esperanto é Desculpa, ont, que eu não... ant e int, o passado, os particípios ativos, os chamados gerúndios em português. E os particípios passivos é ot, at, it. Tá? Professor, posso tirar uma dúvida antes de você continuar? Só uma colocação aqui. Qual seria a diferença se eu dissesse na primeira sentença, lá nas 9 horas da manhã, se eu disse Johanno estas escribonta leteram? E aí, se eu colocasse estos escribonta leteram, Então, é é mais possível? complexo. É possível, mas eu vou te falar como que tem que ser interpretado isso. Você está lá às 9 horas, então você sentou às 9 horas e você está pensando no futuro. Então, no momento futuro, o João estará escrevendo a carta. Então, Johanno estos, e ainda no momento do futuro, essa carta ainda mais no futuro vai ser escrita. Eu não tenho certeza que vai ser às 9h10. Vai ser mais para frente. Foi esse ainda. que me pegou. O meu problema não estava no particípio, meu problema estava no usar o estes, estos e estes. Eu não estava entendendo o motivo pelo qual eu tinha de usar o presente se eu estava falando uma coisa no futuro e se eu me posicionava num local vendo o futuro. Exato. Eu falo, como é que eu uso estes se eu posso usar estes? Não é uma coisa... não estava usando da mesma forma? O senhor diz que não. Eu ainda não consigo enxergar, mas eu sei que eu vou enxergar depois. É muito difícil, a gente não está acostumado a isso. Eu fiquei empacado no estes, no êxtase e no êxtase. O restante eu entendi. Eu não estou querendo auxiliar. colocar a modificação do verbo auxiliar. O verbo auxiliar é para onde você vai no tempo. Na hora que você chega naquele tempo, aquele fato naquele tempo está para acontecer, já aconteceu ou está acontecendo, entendeu? É no verbo auxiliar aí, né? que está levando a mágica você... acontece nele. Entendeu? Agora. Então, tá. Vai ficar mais claro no coque. Não, mas isso, se vocês já perceberam como vocês vão ver que isso vai ser meditado, vai ser trabalhado com vocês na leitura, de forma a vocês absorverem isso. É natural. Depois que você está falando de Esperanto, você entende isso dentro do Esperanto, porque é muito difícil traduzir para o português. Verdade. Agora, lembre-se disso. O verbo auxiliar é que te leva no tempo. E dentro do tempo que ele te levou, aí ele vai descrever
se a coisa está no passado, no presente ou no futuro. Naquele tempo dele. Tá? Eu percebi que era ali que eu morava. Então, é muito Ao diferente pulo do do gato. português. É muito diferente. Em português, a gente não pensa assim. Em Esperanto, isso é a Verdade. forma de pensar em Esperanto. É uma forma extremamente lógica, extremamente precisa, a tal nível que a gente não fala muito, porque ela é mal educada. Aí vem o detalhe dos particípios. Se você fala assim, Johanno estas scribanta leteron, está correto em Esperanto. É extremamente mal educado. Johanno escribas leteron. Aí o outro pergunta, você tem certeza que o Johanno está escrevendo a carta? Johanno estas scribanta la leteron. Aí você xinga a pessoa. Você está dando uma precisão no tempo desnecessária. Desnecessário. Você está xingando. Então, muito cuidado ao se utilizar as formas compostas em Esperanto. Elas são lícitas, mas não necessariamente educadas. E outro detalhe. Vocês notaram que o escribonta todo aqui está terminado em A? Ninguém me perguntou isso. Por que é em A? Por que não é em O? E por que não em E? Vou deixar vocês pensarem nisso. Mas todas as três são possíveis, mas depende da É condição. porque eu participo. Porque o Acho que é participio particípio adjetivado. Particípio é um normalmente é adjetivo. adjetivo. Exatamente. Isso aí eu percebi. Muito difícil. O negócio é Isso. o estas, estes e estas. Porque a gente Não, não tem isso em português. não tem em Aí, português. é. Isso tinha um pouquinho em latim. Tinha um pouquinho, não. Tinha em latim. E o Zamenhof resgatou isso do latim. Em latim era assim. Mas era confuso demais. Extremamente confuso. Mas, e aí, as classes militares, né, voltaram ao chamado latim castrense, que os militares viajavam por todo o Império Romano, eles não sabiam falar desse jeito. Então, eles ficaram com a forma de gerúndio e foram simplificando, aí virou o ad e o id no português. Vocês imaginam, foi uma lixívia, tirou isso da língua, e era um dos portentos do latim, esses tempos, a descrição dos tempos. Né? Aí gerou todos esses verbos de pretérito mais que perfeito, perfeito, para descrever exatamente esses tempos aí. Esperanto, com isso, você descreve com extrema precisão, sem precisar a derivação dos verbos. Por isso vocês perguntam, e aí o mais que perfeito, o perfeito, o mais perfeito, perfeito, é isso que nós estamos falando. É exatamente isso, só que em português a gente tem formas rebuscadas e complexas de falar isso. Podemos passar para frente? Então, vamos assinar Obrigado, a professor. lista de presença? Então, agora vem uma série de exercícios para a gente treinar um pouquinho isso aí. Então, vou só mudar para a lista de presença aqui, é Brasilo. Você Eu vou pode enviar mandar o link para vocês, PMA Ernesto. E essa lista tem nos ajudado bastante, viu, gente? A ter um controle maior sobre o PMA. E o PMA ficou um monstro de atividade, e a gente não sabia quem estava frequentando o quê, quem fazia o quê. Então, aí essa lista já dá. Vocês, a maioria de vocês, acho que é do Coralo mesmo, põe Coralo aqui. Tá? E ou do grupo que vocês forem. Eu não sei se tem gente de outros grupos. Nós estamos hoje com 14. Vamos lá. Hoje é o curso... Cadê? Curso Nestor. Tá? Eu sou o monitor, vocês são os alunos. Leciono qui. Nuova parto. Chambra ligilo, cefa.
Muito bem. Voltando, então, la vaca fria. Identificar verbos e formas nominais. Vamos lá? Ao longo dos últimos séculos, a humanidade criou um futuro. Então, aqui tem um verbo, né? Criou um futuro nebuloso na agenda da sustentabilidade. E cabe ao presente, ao presente reverter a tendência de desfecho desastroso, incluindo que ele está no gerúndio, a imperativa concertação, com vistas a uma nova civilização verde. O aquecimento global e as mudanças climáticas, mudanças do clima, transformaram em emergência climática. Se falávamos, né, em mitigação, né, diante dos danos irreversíveis, agora já devemos cuidar também. de adaptação conforme relatado. Participe, né? Pela ONU. Deu para entender? Então, criou, cabe, reverter, incluindo, se transformaram, falávamos, devemos, cuidar, relatar. Tá legal, né? Tem algum comentário? Não, né? Todo mundo entendeu por que que são formas, são verbos e tudo mais? Então, ótimo. Yes. Vamos para frente. Então, agora nós vamos identificar em Esperanto as formas nominais e os particípios e gerúndios, tá? Quem quer ler? Alguém quer ler? Ninguém. Vivolas legi. Vivolas legi, Gutenberg? Daurigo, lego. Laŭlonge de la lastaj jarcentoj la homaro kreis nebulan estontecon en la daŭripova tagordo, kaj oni devas nuntempe Reinversi. la tendencon al catastrofa rezulto, inclusivante la imperativan justigon, cele alla nova verda civilizatio. La monda varmigio kai climatai ŝanĝoj Aqui está errado, hein? É ŝanĝoj fariĝis klimata krizo. Se ni parolus pri mildigo fronte al Neinversigeblaj. Fronte al neinversigeblaj damaĝoj, nun ni devas zorgi pri adapto, kiel raportita de Unuiĝintaj Nacioj. Yes. Tenho que te cumprimentar, Gutenberg. Sua pronúncia melhorou muito. Dankon, Está maravilhosa, viu? Parabéns. Tre difícil texto. Um pouquinho difícil, mas eu já quis trazer um texto normal em Esperanto para vocês verem como a coisa flui, né? Laŭlonge, segundo a distância, segundo o tempo, de acordo com o tempo, né? Em consonância com o tempo dos últimos, jarcentoj, 100
anos, dos séculos. A humanidade, Romário, né, criou. verbo. Né? Se tiver dúvida, me fala, tá? Criou, o verbo criar. Então, aqui tem um verbo, creis. Nebulan, estontezo, um futuro nebuloso. En la Dauripova tag ordo, a ordem do dia. Né? Agenda, a ordem do dia de sustentabilidade. É o poder de dar a continuação. Sustentabilidade. Cai e a gente, devas, no tempo, nós devemos verbo agora, devas. o verbo devas, segundo aqui, né? Reinverse, ao verbo no infinitivo, inverter, la tendenza ao catastrofa resulto. Inclusivante, ao ante aqui. Inclusivante. Esse é um verbo. Incluindo no Inclusivante. momento presente, la imperativan justigon. O ajustamento, justigon é o ajustamento, justa é justo, correto, justigo, fazer justo, corrigir. La imperativan justigon, cele, de celo, objetivo, em direção a. La nova verda civilização, a civilização verde nova, né? La monda varmiggio, o aquecimento, varmiggio, tornar-se quente. La amonda varmiggio kai climatai chan, climata criso, e a crise de clima, as mudanças climáticas fez a crise climática. Seniparolos, então mais um aqui, ó. Farides, é o verbo, e parolos, se a gente falasse, né, ao condicional com C. Se a gente falasse pri, milda, é suave. Mildigo, a suavização. Fronte ao neinversigeble. Inversa é o contrário, né? Ig, fazer o contrário. Ebla, possível de fazer o contrário, não possível de fazer o contrário. São danos que não são reversíveis, nem inversigeble, entenderam? Irreversíveis. Nun nidevas orgi, agora. Nidevas orgi, outro verbo. Zorgi. Pri adapto, pela adaptação. Kiel raportita. Raporto é o particípio. É um verbo, raporto, raportita, ao agente da passiva aqui. Ó. De unuigintai natioi. Tá? Deu para entender? Querem que esclareça dúvidas sobre esse texto? Então, tem dois no infinitivo. Então, tem né? verbos conjugados no indicativo, creis, devas, parolos, aqui é condicional, né? Farides e devas. No infinitivo, nós temos orgi, reinverse, e o inclusivante, gerúndio, né? Na forma de vertical. Raportita é o passivo. Deu para entender direitinho agora, né? Gostaram do texto? Vocês vão fazer isso mesmo, gente? Vão apoiar o aquecimento, o contra-aquecimento global? Nós, esperantistas, devemos ajudar. É nossa função, como esperantistas, sempre ajudar o planeta, né? Bom, então, nós já temos falado com vocês da tabela de correlativos, né? Que ela existe. E ela é muito importante. Então, nessa tabela de correlativos, nós já aprendemos alguns deles. E que foram esses daí que vão ficar descobertos. Os outros, vocês vão treinar em outros cursos mais para frente.
E aprendemos o Kio para perguntar a individualidade de alguém. Kio estás vi? Quem é você, por exemplo? E o Kio estás vi para, por exemplo, perguntar a profissão, né? Kio estás tio? Isso aqui é uma taço, né? É uma taço. Que haviesses, aí a qualidade, e apontando a qualidade, assim por diante, e o que é para perguntar o lugar, tá? Então, vocês aprenderam os correlativos. Então, agora entra na fase da língua practicado, né? Então, a gente vai ver algumas coisas, vou deixar isso para a próxima aula. Nós vamos aprender a utilização do Kio, nós vamos ver um pouco mais dos pronomes pessoais. Vamos treinar um pouco de perguntas e respostas. Isso é relativamente simples, mas eu gostaria que vocês se dedicassem um pouco mais, estudassem um pouco mais, vissem as lições de vídeo e fizessem o exercício, que na próxima aula a gente vai fazer o exercício. Nós vamos aprender mais um diálogozinho, né? E aí vocês vão, essa semana... Vocês já gravaram esse diálogo? Não, né? Foi o anterior, Não. né? O Então, anterior essa semana... também não. Anterior também não? Então, eu vou dar os Não. dois para vocês gravar essa semana. É importante vocês Gravamos foi o gravarem. sketch, aquele Hã? sketchzinho. Nós gravamos foi aquele sketchzinho do Ah, do Weibo. sketch. Ah, foi verdade. Mas, então, vamos gravar esses dois diálogos essa semana. Vão estudar com mais detalhe esses diálogos e não se esqueçam de fazer o exercício. Essa semana tem muita coisa para fazer. E aí fazer esses exercícios, que não é tanto assim não, tá? É relativamente pouquinho aqui, só para vocês terem uma noção e fixar um pouco os conceitos, tá bom? Eu não coloquei aqui uma musiquinha para hoje, vocês querem uma musiquinha para a gente terminar? Isso, uma musiquinha. Ontem, bom, deixa eu procurar aqui uma musiquinha para deixar vocês felizes. Um bom momento. Professor, Oi. no próximo domingo, então, teremos essa conclusão da lição 5 e a lição 6? Porque o senhor disse que seria... tá. Não. Ainda vamos ter mais 3 aulas do NEST, Entendi. tá? E ainda temos, porque a lição 6 também vão ser 2 aulas. Tá bom? Obrigada. Vocês já ouviram essa música do Mano Montana, Dio mi petas vino? Acho que eu já devo ter mostrado ela. Já sim. Vocês já viram... Tem a banda de Chico Buarque em Esperanto, vocês já viram? La Paloma, de Manuelo Rovero. Tango de la Amo, Lavoio. Então, eu não sei se vocês viram o Lavoio. Lavoio é um poema, não sei se talvez já tenham visto, é um poema que quem escreveu foi Zamenhof, logo no início do Esperanto. E esse poema ele é muito, muito bonito mesmo, porque ele mostra para os esperantistas como eles deveriam agir em relação ao mundo para divulgar o Esperanto. Tá? Eu recitei esse poema numa forma de vídeo. Eu recitei ele em português e em Esperanto. Mas aqui tem ele cantado por esse rapaz, Gianfranco Cantas, e aí é muito bonitinho. Eu vou colocar esse para vocês. Também estou a fim de rever esse aqui um pouquinho. Vou colocar a letra. Ele tem a letra.
Ai, meu Deus, esse site na Rússia. Estavam bloqueando tudo quanto é site na Rússia. Deixaram esse. Deixa eu... Bom. Alguma coisa está acontecendo nesse site aqui. É uma pena, né? Mundialmente, essa guerra está provocando um desastre, né? Está muito baixo? Tra densa mallumo briletas la celo, al quiu curage li iras, simile al stelo, en nocta cielo, al nila directam giliras. Kai ninne timigas la noctai fantomoi, nec batoi del sorto, nec mocoi del homoi, cer clara kai recta, kai tre definita, gi estas la voia letita. Tá vendo quantos Nur participantes? recte curage, kai ne flanchigiante, ni iru la voion celitan, ec guto malgranda, costante, frappante, traboras la monton granitan. Tá vendo? Participe. Espero l'obstino kai la pazienzo, ien estas la signoi per quies potenzo, di pascio post longa laboro, atingos la celon en gloro. Ni semas kai semas neniam lacigas, bril tempoi estontai pensante, sensemoi perdigas, mil semoi perdigas, ni semas kai semas constante. Ocesu mocante la homoi admonas, necesu ancora nissonas, obstine antauen la nepoi vin benos, se vi pacienze eltenos. Se longa secezzo au ventoi subitein, vercantein folioin desciras, ni dankas la venton, cae repurigitei, ni forton pli freŝan akiras. Ne mortos jam nia bravega anaro, ĝin jam ne timigos la vento nek staro, obstine ĝi paŝas provita ardita al cel unu fojon signitan. Nur recte curage kai ne flanchigiante, ni iru la voion celitan, ec guto malgranda, costante frappante, traboras la monton granitan. L'espero, l'obstino kai la pazienzo, ien estas la signoi per quies potenzo, di pascio post longa laboro, atingos la celon, post longa laboro, atingos la celon en gloro. Então, vocês conseguiram entender o poema, ou pelo menos em linhas gerais? Vocês viram quantos particípios, né? Tanto gerúndio e particípio. Então, mas muito cuidado. Nem tudo é particípio, né? Sim. Por exemplo, subita. Subita é uma palavra original, ela não é particípio. Teve uma outra aqui que é subita,
não é Hardita. particípio. Hardita. Hardita é endurecido. Esse é do verbo hardi, que é temperar um aço, né? Hardita. Deixa eu ver, tinha uma outra aqui. Mas, em linhas gerais, é um poema lindíssimo, né? Pela escuridão densa brilha um objetivo, né? Para o qual nós corajosamente vamos, semelhante a uma estrela num céu noturno. Para nós, a direção, ela nos diz. E a nós não nos fazem temer os fantasmas noturnos, nem as batidas, né, nas quedas, batidas da sorte, nem as gozações dos homens, mocoi. Porque é claro e reto e muito definido, ele é o caminho eleito. Somente de forma reta, corajosamente, e não indo para os lados, flanquejante, nós vamos para o caminho objetivado. Até mesmo uma gota pequena, constantemente batendo, ela perfura um monte de granito. A esperança, a obstinação e a paciência. Eis os signos pelas quais a potência, nós, passo por passo, após um longo trabalho, atingiremos o objetivo em glória. Nós semeamos e nunca vamos nos cansar. Latza. Faridas Latza, cansar. Pil tempo estonta, sobre os tempos futuros, onta. Tá vendo? Quanta palavrinha nova que vocês estão aprendendo? Esperando, estonta, pensante, pensando sobre esses momentos do futuro. 100 sementes se perderão, 1000 sementes se perderão. Nós semearemos e semearemos constantemente. Constante não é uma palavra formada do verbo consti, tá? Constante e subita são palavras originais. Rochesso, pare, criticam os homens nos xingando, né? Não, não pare, não pare. No nosso coração, a nós soa. Vá para frente de forma obstinada. Os seus netos os agradecerão, se você pacientemente suportar. Se uma longa seca ou ventos súbitos, folhas que estão murchando, se caírem, nós agradeceremos o vento e, repurificados, nós adquiriremos uma força mais fresca. Não morra nosso querido grupo, membros, Anaro, grupo de pessoas, Bravega, que são bravos. Geniam netimigos lavento nextaro. E já não podemos temer o vento e nem a estagnação. Obstine de pachas. Com obstinação ele vai para frente. Provita, hardita, testado, endurecido, altzel, uno foi designita, ao objetivo assinalado pela primeira vez. Só reto, com coragem e não indo para o lado, nós iremos para o caminho objetivado. Até mesmo uma gota pequena, constantemente batendo, perfura um monte de granito. A esperança, a obstinação e a paciência. Eis os signos pelos quais a potência, nós, passo por passo, após um longo trabalho, atingiremos o objetivo em glória. Gostaram? Então, é isso por hoje, meus queridos. Então, nós temos mais 3 aulas pela frente. Vamos firmar o nosso caminho para perfurar esse monte de granito, né? E vamos trabalhando aí pelo Esperanto, tá bom?
Então, pensem muito em vocês, principalmente os espíritas, que queiram eventualmente auxiliar em um grupo novo de espíritas que estão chegando para aprender Esperanto, tá? E aí a gente deve começar em abril. E muito possivelmente às terças-feiras, às 9 horas da noite. 9 não, às 19 horas, às 7 horas da noite. Então vai ser... E aí, os que quiserem, mandem para mim uma mensagenzinha, eu quero participar, e a gente vai fazer um grupinho para nos preparar para dar aula para esse povo. Tá bom? Então, Tá assim. ótimo. Agradeço muito a vocês. Um abraço. Obrigada. Nós agradecemos Um também, abraço. Fiquem professor. com Deus. Sim. Carinho. Tchau para todos. Um abração. Tchau, amigos. Tchau.